Oi, pessoal de Minas, eu sou a Mariana Molina e tô aqui para fazer um convite para vocês. Do dia 2 ao dia 8 de abril, em Pedro Leopoldo, vai acontecer o segundo Festival de Luz Chico Xavier. É um evento lindo, quero convidar todo mundo, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Quem quiser mais informações, saber as datas e horário direitinho, é só ir no site www.fundaçãocultchicoxaviertudojunto.com.br e conferir tudo direitinho. Um beijo! Boa noite, amigos da Ali TV. É uma grande alegria estarmos aqui de volta, tratando de temas relevantes acerca do Espiritismo. Hoje estamos substituindo Geraldo Lemos Neto, que está viajando em palestras, e temos a alegria de receber o integrante do Portal Saber, Luiz Sérgio Marota, que vai falar para a gente sobre atualidades do pensamento espírita. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos, obrigado aqui pelo convite, com muito carinho, com muita satisfação que a gente está aqui para conversar. É isso que a gente gosta de conversar, né? Sobre o Espiritismo, que a gente acha genuíno e legal. Bom, Luiz, nosso tempo é curto, temos aí apenas 1 hora para falarmos de tantas informações importantes. Então, primeiro pontapé inicial, você tem o que para trazer para a gente? Olha, eu pensei que a gente podia fazer aqui uma coisa bem descontraída e falar de para quem é vegano, uma salada, né? Para quem é um pouquinho mais radical, uma farofa, por assim dizer, do que tem acontecido em termos de temáticas que já são essenciais, mas que são muito atuais sempre, não é? Eu acho que tem muita coisa em espiritismo que não está sendo absorvido, principalmente pela juventude, não é? Tem muita coisa, tem muito escrito espetacular que está aí já há muito tempo, e a gente vai explicar em breve por que é espetacular, que não está sendo acessado. E à medida que você vê as ciências, né, à medida que você, quando eu falo ciências, as ciências chamadas hard sciences e também as ciências oficiais, seja do campo da física como da psicologia, chegando às conclusões, né, peremptórias daquilo que você estudou 40 anos atrás, como criança, você começa a ficar, ao mesmo tempo, muito convicto de certas coisas e preocupado das pessoas não estarem acessando aquilo que já poderia estar acessando há tanto tempo. Então vamos trazer, inclusive você que é um ótimo pesquisador nessa área, na área, por exemplo, da mediunidade verificável, né? A gente vê, por exemplo, a questão da lavra mediúnica de um Francisco Cândido Xavier. Quanta coisa está escrito dentro dela que, tudo bem, 50 anos atrás, 60 anos atrás, você falar, será? Né? Poxa, mas será que o Chico não deu uma canetada nesse negócio aqui? Não? Será que não houve um desvio? Mas acontece que, como é que a coisa funciona? Pelo menos como funcionou comigo, eu acho que fique bem claro, viu, gente? Nós estamos falando aqui de nível essencialmente pessoal. Não estamos falando que em nome de nada, em nome de ninguém, que é bem característico, inclusive, do saber, né? Ninguém está falando que em nome do Espiritismo, em nome da associação X ou Y.
Mas o que foi que aconteceu conosco na nossa experiência pessoal foi que a gente começou a entender que, à medida que você ia lendo, você colocava aquilo ali, e você vê que os espíritos colocam como uma tese muitas vezes. Olha, André Luiz está revelando um monte de coisa aqui, mas, poxa, não se apavorem. Pensem 2 vezes se não pode ser dessa forma. Eles não impõem aquela verdade, né, de uma forma absoluta, como é um critério, inclusive, kardeciano, né? A gente pode até discutir um pouquinho sobre esse critério hoje, você que é mestre nisso. Esse critério de, olha, revelou é uma verdade absoluta. Não, mas o que acontece? Revelou. Então o que você faz na vida do cotidiano, na vida de relação? Você pega aquelas revelações e vê se elas vão se encaixando nas evidências da realidade. Então, se, por exemplo, eu dirigi reunião mediúnica durante muitos anos, 7 anos numa, outros 5 anos noutra, sem falar que eu frequento reunião mediúnica desde os 5 anos de idade, ou seja, 50 anos. Então você começa a ver tanta evidência daquilo que está nos livros, né? Aquilo que já estava nos livros antes, evidências às vezes sutis, de nível às vezes psicológico profundo, né? E ver evidências mais exuberantes, que, né, saltam aos olhos, que você começa a entender que aquilo que está escrito ali não é uma coisa a ser desprezado de forma alguma. Seja por preconceito de, o Chico é mineiro e eu sou paraibano, o fulano, o Divaldo é baiano e eu sou mineiro. Esse tipo de preconceito não pode existir, porque nós estamos aqui num processo de tentar ver as evidências da situação. Então, se você mergulha nas evidências, você dedica a sua vida àquilo ali, né, você começa a entender que de fato há coisas muito interessantes para a gente saber. E você, vamos pegar aqui alguns pontos nisso aí. Mas antes de pegar esse ponto, Marco Paulo, devolvendo um pouquinho essa bola para você, né? Ele lida muito com epistemologia. Explica para a gente como é que é esse processo de você entender que determinada revelação espiritual, a princípio, possa ser uma verdade, seja uma tese, uma hipótese, mas que com o passar do tempo, em você vivendo as evidências daquilo ali, você chega a uma convicção. Você fala um pouquinho sobre isso? Enquanto você estava falando, eu fiquei meditando o seguinte. Nós sabemos que esse tema é vasto, né? É um tema que exige um aprofundamento, detido e um estudo bem pontual. Mas eu fiquei pensando no seguinte, se a gente pode falar em confirmações de informações que são trazidas pela via mediúnica, né, considerando que a via mediúnica é uma fonte de informação, e aquela informação que está sendo trazida como um relato, como uma descrição, você vai precisar fazer o cotejo, né, a comparação daquilo, o contraponto daquilo com os fatos, né? A gente pode fazer 2 tipos de comparações ou de controles, né, daquilo que foi dito com a realidade. Nós temos a realidade objetiva, externa, que circunda todos nós e que é mais propriamente atacada pela ciência rigorosa, né, pela ciência rígida. Como nós temos também aquelas evidências que você falou assim de maneira sutil, mas que eu sei que você já está preparando caminho para tratar disso, que são aquelas confirmações empíricas no nosso dia a dia, na nossa vida prática, né? É aquilo que um filósofo, por exemplo, vai chamar de razão prática, né? Aquelas constatações empíricas que a sua vida vai confirmando que é o caminho correto, né? Porque a gente sabe que o século XX ele foi pródigo em relativizar todas as leis e todos os padrões de comportamento, todos os padrões morais que existem, né? Então chegou-se à conclusão, e muita gente defende isso ainda hoje, que não existe parâmetro nenhum para comportamento, qualquer que seja, né? Mas hoje nós já temos uma linha muito forte que vai crescendo aí no pensamento humano, que é de que existe uma empiria sim do ponto de vista do comportamento, e a gente pode sim constatar que determinados comportamentos são melhores do que outros, né? Então nós temos, por exemplo, linhas aí da medicina que vão mostrar para a gente que perdão é um comportamento moral com objetiva repercussão na saúde do indivíduo,
Né? Então esse tipo de evidência é o que eu acho que, né, que você está trazendo, que a gente precisa estudar e cada vez mais atentar para elas, para que o Espiritismo também cresça, para que ele se desenvolva e para que ele se apresente com toda a sua pujança. Eu acho que isso que você está falando é tão importante que sem isso e sem esse aprofundamento por parte de qualquer um que queira de fato entender um pouquinho do Espiritismo, e nós não somos os mais entendidos, viu, gente? Fica muito difícil você entender o futuro do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos na Terra, porque ela depende desse mergulhar, concorda? Porque você pode participar de um centro espírita, como disse outro dia um palestrante conhecido aqui no meio espírita, não me lembro quem é o nome dele, mas sei que ele é conhecido, fala, não é o Haroldo, é um outro aí que eu esqueci o nome dele. Ele fala o seguinte: você pode frequentar 70 anos às vezes uma casa espírita e não ser espírita, e aquilo ali não fazer tanta diferença assim na sua vida, né? Isso é muito importante a gente entender, gente, porque, como diz o Marco Paulo, esse empirismo que a gente vai... Estou lembrando até do Dr. Gary Schwartz, que até fez uma legenda de um vídeo dele, que ele fala sobre mediunidade, né? Um doutor americano, PhD, cirurgião, psicólogo, etc, 450 trabalhos científicos publicados. Ele diz exatamente isso. Ele falou assim, olha, quando se lida com paranormalidade ou com assuntos que são, né, fora do padrão, você acaba entrando num processo de autociência. Ele chama de self-science, né? Porque você começa a estudar por conta própria e ver as constatações que não podem ser, de repente, elaboradas em um laboratório. A vida, aquilo ali tudo é vida, elas são leis naturais que vão exercendo a sua ação na sua vida, na vida de relação, no seu cotidiano. Isso é difícil você aquilatar e delinear e catalogar de forma absoluta, porque isso depende, você vê uma estrela cadente caindo, se reproduzir isso em laboratório já complicou um pouquinho, né? Então, eu estou falando disso, gente, simplesmente para embasar essa questão dos textos que a gente vai abordar aqui nessa conversa, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que para mim não desobedece em nada, principalmente os pontos essenciais do critério kardeciano. Eu estou falando do critério kardeciano. Mas tem conhecimentos ali que não acordam, mas nós sabemos que em termos de conhecimento, nós teremos que evoluir sempre. Haverá sempre mais conhecimento, renovação de conhecimento. Agora, o critério não, né? Renovar o critério já é uma outra situação que depois terá que ser vista talvez no futuro, mas o critério dele, para mim, eu costumo dizer que muita gente que lida com a mediunidade, mas que não gosta de se infiltrar nos conhecimentos kardecianos, com medo de se tornar um religioso, que é eu acho isso um medo que não tem razão de ser. E eu falo com eles, olha, eu não conheço coisa melhor para lidar com esse tipo de situação, com o paranormal, com esse mundo tão inefável que é o paranormal, que é o extrafísico, do que o critério kardeciano. E as pessoas que muitas vezes colocam esse critério de lado, sejamos espíritas ou não, geralmente não se dão muito bem com ele, né? Com as situações que vão lidar. Eu estou dizendo isso exatamente porque eu acho que na psicografia de Francisco Cândido Xavier não encontro descritério nenhum. Ao contrário, são revelações espetaculares que nos ajudaram a ajudar muita gente, né? Nos auxiliaram. Hoje eu posso dizer, porque hoje eu não sou mais jovenzinho, né? Quando você é jovem, tudo está por testar, tudo está por se comprovar, mas quando você chega a determinados momentos da sua vida, você vê aquilo ali e fala, puxa vida, quanta gente foi possível ajudar, sabendo desses meandros espirituais, das leis que são reveladas ali nessas obras, né? Por exemplo, um assunto que é um assunto tão corriqueiro atualmente, já nos últimos 30 anos, que é a questão da sexualidade, né? Eu lembro que na obra de Chico Xavier, quanta coisa espetacular tem isso. Quanto conhecimento nessa área e quanta ignorância nossa a respeito disso faz com que soframos tanto. Porque nós somos aqui, esse que vos fala, muito imperfeitos ainda nessa área, né? Ninguém aqui está dando de santo, ao contrário, nós precisamos desesperadamente de um conhecimento que nos possa elucidar, né? E você vê, o Emmanuel, ou aliás o André Luiz no livro No Mundo Maior,
Aliás, não é Emmanuel, desculpe, Na Vida e Sexo, o livro que fala sobre isso. Um livro muito resumido, mas que você tem que realmente estudar até com psicólogos, com antropólogos, seja lá quem for, para você entender o livro com o poder de síntese que o Emmanuel tem, né? Eu vou fazer uma citação. Ele diz o seguinte lá no início do livro: companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Isso ele fala no último capítulo, aliás, estou confundindo aqui. Ele está dizendo o seguinte: se vai tratar desse assunto, primeira coisa, esquece condenação e busca sim de educação. Só que perguntaram ao Chico uma vez, Chico Xavier: Chico, estão querendo fazer educação sexual nas escolas. O Chico: uma maravilha, quero saber só quem vai ser o professor. Porque nós sabemos que isso não é brincadeira, né? Então ele está dizendo aqui que os espíritos, todos nós, espíritos em aperfeiçoamento nos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra. Olha de onde é que nós viemos. Você pode dizer assim: nossa, mas o Emmanuel está sendo muito negativista. Estuda a história. Estuda a história da vida privada. Tem uma coleção aí. História da vida privada. Estuda uma história, você vê mais ou menos em que nível nós vivemos as nossas vidas nos últimos milênios. Pra você entender que realmente nesse particular aí nós não somos... Eu lembro que quando começou, depois dos anos dourados, daquela formalidade da sociedade, veio a década de 60 com a liberação sexual, né? E aquela coisa toda. Só que liberação sexual mesmo, nós já estamos vivendo há uns 10 mil anos, no mínimo. Né? Isso não é uma novidade em si. Foi uma novidade naquele momento em que a sociedade estava muito catolicizada, né? Estava muito rigorosa em muitas coisas. Tudo bem, houve aquela liberação. Mas esse tipo de energia, nós já estamos lidando com ela de forma irresponsável já há muito tempo. Somos nós, né? Como está dizendo aqui. Ainda assim, diz ele, achamos-nos todos muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo compadeçamos-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Ele vai falando isso, mas no início do livro ele fala também uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, né? Que a incompreensão humana, isso é Emmanuel falando, gente. A incompreensão humana dessa matéria, sexualidade, equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI de nossa era, chamada peste de Justiniano, segundo ele aqui, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo constitui bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente este que já ensandeceu muitos cérebros de escola, muita gente inteligentíssima. Ficou doida por causa disso. A moda dos médicos superficiais que prescrevem problema premente que já ensandeceu muitos cérebros de escola, não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo, blá blá blá, e intelectualismos, né? De fora para dentro. A moda dos médicos superficiais que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo na maioria das vezes absoluto desconhecimento da enfermidade. Então, geralmente, quais são os conselhos que se dão quando uma pessoa está vivendo um drama sexual, né? Quais são os conselhos que geralmente a gente vê? Por favor. Hoje em dia, principalmente, você vê de tudo, né? Solta a franga, né? Vai pra vida. Mas, toma aqui um calmante. Nós entendemos até, porque houve movimento pendular, né? Do rigor absoluto em relação à questão da sexualidade, obviamente vai ser tudo é assim, né, na vida, aqui na nossa humanidade. Aí vai para o campo oposto. Então agora vai. O problema é o seguinte: a sexualidade vai sendo explicada não só pelos espíritos, mas por todo o grande espírito que já teve aqui na Terra. Eles deram umas palhinhas para a gente. Por exemplo, o apóstolo Paulo dizia o seguinte:
Se você está unido com alguém, não vos aparteis um do outro. Isso eu acho em Coríntios que fala isso. Na Epístola aos Coríntios. A não ser que seja para orar por determinado tempo, depois volte a se unir, para você não ser tentado por Satanás. Ora, os espíritos chegam, e espíritos, gente, o Licérgio esquece, o Licérgio não é exemplo, nada disso, mas os espíritos estão dizendo para a gente o seguinte, que quando você se une a alguém em nível de permuta sexual e confiança mútua, né? Acontece aí uma troca de energia muito forte em níveis espirituais, né? Mento-eletromagnéticos, psicológicos. E a ruptura, né, sem muita consciência desse relacionamento gera determinadas, vamos dizer assim, carências e determinadas rupturas em nós, no campo das nossas sinergias perispirituais. É como praticamente um buraco que fica ali para ser preenchido. Para ser preenchido. Então, o que acontecia, né? Eu já lidava muito com jovens, sempre lidei muito com jovens, desde jovem, no campo espírita, principalmente, né? E também fora, porque eu sou professor. Então, aliás, eu não sou um psicólogo, gente, estamos falando aqui de estudos espíritas, o que eu estudei. Mas eu constatei muita coisa nesse sentido, eu tenho que dar meu testemunho nesse sentido. Eu lembro que às vezes, quando mocidade, a gente sabia que nos tempos modernos as pessoas estavam namorando, mas no namoro já se incluía, diferentemente muitas vezes de mais antigamente, já se incluía a relação sexual, né? Só que a cultura vigente continuava pensando o seguinte, não, está namorando só, separou. Mas não era isso que acontecia. Porque segundo os espíritos, né, o casamento é a união dos sexos. E na verdade a pessoa estava tendo relação sexual com o namorado ou com a namorada, havia ali um casamento. Os espíritos não falam assim, o casamento é o papel passado no cartório tal, ou o casamento é duas pessoas que estão debaixo do mesmo teto. Não, o casamento é a união dos sexos, então se você tem uma união ali, você tem um processo psicológico, espiritual de casamento. Então isso é o namoro hoje. A partir do momento que as pessoas se separam, terminou o namoro, haverá aí um cuidado a ser tomado. Por quê? Porque a pessoa vai sofrer as consequências psicológicas daquele desmanchar de namoro. Principalmente depois de 1 ano e meio, 2. E no livro Evolução em Dois Mundos, olha, esse livro de 1940 é alguma coisa, de 47, 45, ou 5, eu acho que a Evolução dos Mundos é mais recente, 1950, recente, né, gente? Só 60 anos atrás. Esses livros falam de tudo. Mas de tudo de uma forma tão cabal. E você vai vendo, meu Deus, a coisa acontece desse jeito mesmo. Vou dar um exemplo aqui de André Luiz falando sobre as enfermidades do instinto sexual. Ele fala o seguinte, as cargas magnéticas do instinto acumuladas. No caso, por exemplo, há uma ruptura. Você começa a colocar cargas magnéticas instintivas acumuladas em você, que você não tem mais a troca. E desbordantes na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalize na direção do bem. Ou seja, vamos trocar no português mais ramerrão nosso aqui, né? Nessa separação, o que acontecia com o jovem? Se ele não tivesse uma fé religiosa forte, se ele não tivesse princípios éticos fortes, que o colocasse em alguma disciplina. Uma disciplina, então vai. Por isso que eu falava para os meninos, eles separavam, eu falava, pratica um esporte, vem mais ao centro, né? Vai fazer campanha do quilo, vai mexer com pessoas carentes que precisam da sua ajuda. Isso várias vezes eu vi, salvou muitos, esse tipo de atitude, né? Porque eles dizem aqui, essa falta de canalização na direção do bem, dessas energias obliteradas e transbordantes, e ainda, obliteram as faculdades, ou seja, deixa a pessoa com a capacidade de pensar diminuída. Tampam. Ainda vacilante do discernimento. E a maneira do esfaimado é uma pessoa estovada, que não sabe o que está fazendo. Alheio ao bom senso, a criatura lesada nesse equilíbrio sexual costuma ser entregue à rebelião e à loucura em síndromes espirituais de ciúme e despeito. Veja se isso não é um comportamento hoje generalizado em nossa sociedade. E eu fui vendo isso acontecer. Quanto mais foram malbaratando
mais foram desprezando a questão dos cuidados no relacionamento, né? Como se fosse uma coisa que pode ser gratuita, mas os problemas psicológicos que vão sendo elencados por ele aqui no livro foram acontecendo. É ou não é uma evidência? Isso era uma previsão de 1940 e tantos ou 50. Nós estamos vivendo aqui uns anos dourados ainda. Um desquite era um escândalo, né? Que é coisa, entendeu? Mas ele está condenando? Não, gente. Ele não está condenando. Ele está dizendo o seguinte: saibam como viver. Sabe como viver, porque se você faz uma coisa, ela vai trazer algumas consequências. Sabe como se prevenir. Esse estado de loucura que acomete a pessoa que está passando por esse tipo de privação da energia sexual, que estava sendo cambiante, né? Estava sendo trocada e que foi interrompida, ela vai gerar um desequilíbrio mental, né? A pessoa vai entrar em parafuso, vamos dizer assim, né? Tanto pela concentração da energia, como pela falta de canalização, ou pela ausência desse alimento espiritual, né? Isso mesmo. Isso vai trazer alguma... Em terminologias diferentes, Marco Paulo, eu vi isso de uma moça evangélica numa entrevista, não vou lembrar aqui, só vamos desculpar o nome, usando palavras totalmente diferentes, mas ela tinha achado essa verdade para ela. Porque empiricamente eles vão descobrindo que isso acontece, né? Exatamente, isso é uma coisa da vida. Vai fazer teste, vai mexer com o jovem durante 30 anos, igual eu já fiz, né? Você vai ver que isso acontece. Meu Deus, essa coisa acontece. Então, só para continuar, o que ele diz a respeito dessa questão da enfermidade do instinto sexual? Ele diz o seguinte: a face das torturas genésicas a que se vê relegada gera aflitivas contas kármicas ali de revergastarem a alma no espaço. Daí nascem, segundo André Luiz aqui, as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma na sinergia do corpo espiritual, as fobias numerosas, a histeria de conversão, que hoje tem o nome de doença do pânico, histeria de conversão, a histeria de angústia, são nomes antigos, gente, o livro é antigo, os desvios da libido, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais diversas, que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade. Então a gente aconselharia aos estudiosos, né, o seguinte: dá um pouquinho de atenção ao que está sendo falado aqui, porque de um profeta como Franciscano Xavier, ele está dizendo, esse espírito aqui, que muitos desses problemas que nós estamos vivendo hoje, que estão entupindo os consultórios dos psicólogos, tem a ver com o nosso pouco entendimento de uma coisa que se chama sexualidade, que é uma energia poderosa. Ela pode fabricar um novo corpo. E o curioso, né, Luiz, é que nós estamos vendo que são processos sutis, cada um traz uma peculiaridade, tem causas particulares espirituais envolvidas aí nesse processo, e ao invés de nós resolvermos com um instrumento mais afiado e mais pontual, o pessoal pega uma tesoura, um tesourão e sai podando de qualquer forma, né? E resolve com medicamentos pesados, com comportamentos inconsequentes, e a pessoa ela acaba se anestesiando nesse processo e não resolve o problema, né? Olha, gente, isso aí, mais uma vez, não estamos aqui nos colocando como exemplo de nada, muito antes pelo contrário. Se nós estamos aqui falando a respeito disso, é que nós somos compromisso, né? Nós viemos egressos dessas sombras aí, espero que egressos dessas sombras que o Emmanuel, a respeito da qual o Emmanuel fala, mas é bom a gente entender o que eles estão falando pra gente. Olha, entendam, ele está dizendo que a ignorância sobre essas questões faz vítimas na Terra mais do que todas as pestes que já tivemos até hoje. Olha quanta gente hoje pode estar aí a braços com situações terríveis no campo psicológico, espiritual, por não ter sabido como administrar as suas energias genésicas. Porque a teoria materialista é que é gostoso, né? Vai lá e vai de cabeça. É a mesma coisa você dizer o seguinte: a eletricidade é legal, a eletricidade faz muita coisa boa, então vou botar o dedo na tomada para ver como é que é. Você fica destrambelhado, isso acontece. Se você for lidar com energias tão poderosas e tão sagradas, você se arrebenta. É por isso que esses anjos, esses apóstolos do Cristo, como o apóstolo Paulo, né, Anchieta,
aqui no Brasil, que era taumaturgo, né? É por isso que eles lidavam com a questão, não com tabu, gente. O espírito superior, ele não tem tabu, ele tem inteligência. Fala, peraí, isso é uma energia que eu estou tendo que lidar com ela de uma forma muito grave, muito acertada. E eu tenho escolhas a fazer. Vou dar um exemplo aqui que está no livro Cartas do Brasil, se não me engano. É um livro de 1800 alguma coisa, falando das cartas de Padre Manuel da Nóbrega a Portugal. É um livro de uma editora portuguesa, está lá, Cartas do Brasil. Dentro desse livro tem uma história de que os carijós no Rio de Janeiro estavam tentando, fazendo muitas hostilidades com o povo do Rio. E o Padre Manuel da Nóbrega, junto com o Padre Anchieta, foram tentar pacificar os índios carijós em relação à situação. Ficaram lá uns tempos lá e conseguiram. Além de pacificar, ficaram muito amigos dos carijós, que adoraram a presença dos padres lá. E pelo que eu me lembro, né, já li isso há muito tempo, o chefe da tribo carijola chegou para o Padre Manuel da Nóbrega e ofereceu mulheres para eles, como presente, né, olha, podem ficar com essas índias aqui para vocês, tá? Olha, pelo que eu me lembro, olha o que o Padre Manuel da Nóbrega falou para Anchieta, que era mais jovem. Falou, olha, você é taumaturgo. O que é taumaturgo? Você cura com as mãos. Se você começar a mexer com esse lado aí, você pode perder essa sua capacidade que você desenvolveu. Então não era uma questão de ser celibato por causa de instituição, não. É simplesmente uma energia desse poder que você está usando para curar. Se você começar a ter uma vida com certa sexualidade regular, pode ser que você não tenha esse tipo, e isso pode perturbar as atividades que você faz como padre, nesse sentido. Sim, né? E ele tinha escolha. Ele pode escolher. Todo mundo tem liberdade, não existe proibição de nada na vida, né? Nem padres, na verdade. Você está padre aqui, de repente, mas eu vou fazer isso, ninguém vai ver, não tem problema nenhum. Então, a proibição, na verdade, são escolhas que a gente deve fazer. O que você quer da vida? No caso do Anchieta, ele canalizaria o seu fluido vital para a mediunidade de cura. E se ele estivesse canalizando o fluido vital dele para outras finalidades, para relações promíscuas, ele estaria gastando esse recurso que ele teria para talvez não pudesse fazer aquilo que ele achava que teria vindo fazer aqui. Então é só uma questão disso, né? Existem casos muito interessantes que afirmam e que confirmam esse tipo de situação. Como eu falei que o apóstolo Paulo disse, né? Se você está junto ou não separar, não. Se separar, para orar, mas voltem novamente à comunhão, para não serem tentados por Satanás. O que é o Satanás? Satanás é o complexo reptiliano se avolumando de energias erógenas, de cargas magnéticas do instinto. O instinto, complexo reptiliano. É o estilo de Satanás, né? O complexo reptiliano nosso, a parte mais inferior da nossa consciência e do nosso cérebro. Se você deixa isso aí mandar, né? Você começa a cometer o quê? Crimes. Então as pessoas não vinculam os nossos abusos nessa área à violência física. Mas há uma vinculação muito grande entre abusos nessa área, a violência física e a incapacidade, por exemplo, de seguir leis, seguir regras. Gente, qualquer um de nós aqui, se você passar um fim de semana só de prazeres, eu disse, na segunda-feira você fala assim, agora você tem que trabalhar, acordar às 6h30 da manhã e trabalhar. Aposto que você não vai estar tão bem-humorado assim. A tendência sua vai ser estar irritadiço, nervoso e às vezes até agressivo, porque você saiu de uma fim de semana só de todo tipo de prazer para de repente entrar no processo de disciplina, de obrigação, de ir para o serviço, de tolerar pessoas. É muito difícil. Então, o que a gente começou a ver no mundo, em nosso país, né, é que ficou muito difícil da gente começar a seguir leis. Muito difícil da gente entender que isso é para o nosso bem. Porque se você está colocando o dedo na tomada, né, você vai cada vez mais ficando viciado naquilo, dificilmente a gente vai começar a entender, a gente fica no esfaimado. Você não começa a entender religiosidade de uma forma superior. E todos nós aqui, de certa forma, somos vítimas da cultura vigente, que nós estamos nela, de uma forma ou de outra, de uma forma mais pesada, de uma forma menos pesada. E por isso nós aqui falamos de cadeira.
Não estamos falando da posição da pessoa iluminada e santificada, não. Da pessoa que luta para que alguma coisa mude na sociedade e em nós. Para que esses problemas aqui listados, dessas fobias numerosas, da histeria de conversão, da histeria de angústia, isso escrito há meio século atrás, possa hoje ser visto com mais seriedade por nossos psicólogos, por nossos cientistas. Porque hoje você vê que é uma constatação daquilo que tinha sido previsto, não é? E ele, só para terminar, ele continua dizendo o seguinte: as psicoses e as fixações mentais diversas que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade na esfera da psicanálise, que identifica as enfermidades ou desajustes do instinto sexual, mas sem oferecer-lhes medicação adequada. Porque apenas o conhecimento superior gravado na própria alma pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo, quando em perigoso desequilíbrio. Então, quando houver essa ruptura, que possamos manter, né, a nossa mente em nível superior, as nossas atividades em níveis superiores, porque senão você vai baixar para o reptiliano. Aí o que vai acontecer? O que a gente via nos nossos... Eu passei por isso na minha vida pessoal e via jovens passando. Havia aquela ruptura daquele namoro, a tendência de um e de outro às vezes era encontrar relacionamentos problemáticos. Porque se você está mal sintonizado, se você está chumbado, se você está reptilianizado, a sua tendência não é buscar, né? Ou não é vamos dizer assim, se sintonizar com pessoas que de repente estivessem mais assim, conectadas com seus objetivos superiores. Isso é com qualquer pessoa, né? Você acaba encontrando pessoas que estão na mesma situação que você está, desequilibrado. É por isso que muita gente diz assim, eu termino um relacionamento e entro no outro que é exatamente igual, ou pior, e né? Quanto eu mais rezo, alguns ainda brincam, mais assombração me aparece. É verdade. Né? Mas na verdade a gente sabe que essas pessoas que estão entrando em relação com esse determinado indivíduo são pessoas que estão se sintonizando com ela pelo seu padrão mental espiritual. Não é isso, Luiz? Isso, com certeza. Então elas estão se afinizando exatamente no padrão espiritual que aquela pessoa está. Isso tem muito a ver também com as coisas que a gente busca, né? Porque se você tem determinados valores na sua vida, os seus valores estão diretamente vinculados àquilo que você que você quer da sua vida, não é isso? Então, se a pessoa tem determinados valores, ela vai sempre enxergar esses valores no outro. E o relacionamento sempre vai dar errado. Por quê? Porque ela precisa mudar de visão, ela precisa ressignificar a vida para conseguir uma pessoa que seja uma pessoa legal que ela está procurando. Né? Se ela não conseguir entrar em sintonia com outra pessoa legal, isso parte da reforma íntima, da reforma de quem ela isso não vai se dar. Olha, nós estamos nos baseando nisso tudo aqui na codificação kardeciana, que diz o casamento é a união dos sexos. Isso é a base. Olha, realmente a união dos sexos, né? Interessante que o sexo ele gera essa vinculação maior. O problema da vinculação sexual, por exemplo, que a gente vê, né? Antes de você conhecer a pessoa direito, que não é uma coisa incomum hoje, é que você já está atrelada àquela pessoa psicologicamente sem mesmo saber quem ela é. Então é muito comum hoje o jovem chegar, ou a jovem chegar e falar, nossa, eu comecei a morar com um rapaz que eu descobri que eu odeio. Um mês depois. Mas nós já estamos, eu odeio, mas eu necessito dele desesperadamente. É uma situação difícil, não é? Eu odeio fulano, mas eu necessito dele, ou eu necessito dela desesperadamente. Isso mostra como que nós somos levianos na formação da sociedade, que é a mais importante sociedade da vida, da existência, que é a sociedade conjugal. Né? Porque, por exemplo, se a gente vai montar uma empresa, uma sociedade empresarial, a gente vai querer tomar todos os cuidados necessários que o mundo exige, avaliando o perfil de crédito da pessoa, o comportamento dela, a ficha dela no Serasa e no SPC, né? Como que aquela pessoa age no seu dia a dia. Mas quando nós estamos falando da sociedade conjugal, a gente avalia só alguns requisitos, que é aparência exterior, corpo, né? Atendimento
às necessidades físicas imediatas, e por conta disso a gente entra numa canoa furada, porque embarca numa sociedade fortíssima, que tem direta repercussão sobre a nossa vida, e que estamos ali de repente com um sócio que é um monstro, né? Assim, no sentido de ser uma pessoa que não tem nada a ver com você, que transforma a sua vida no inferno. Ou seja, isso a gente precisava aprender na escola também, né, Luiz? Eu acho que o Emmanuel diz numa frase, Emmanuel Guido Franciscano Xavier, né? Nós encarnamos para aprender a escolher. E uma das coisas que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre divórcio, o Allan Kardec, engraçado, é uma ênfase que a gente não vê nos estudos sobre divórcio. É a escolha. Allan Kardec dá muita ênfase e foco na questão do sabermos escolher. A gente dá mais ênfase nas questões do divórcio, propriamente dito, que é as consequências do divórcio. Você está com uma pessoa que você tem alguma coisa talvez kármica com ela, né, bem provável. Então, às vezes você pode estar com uma pessoa difícil, mas tente o máximo possível fazer com que aquilo ali fique fácil, fique melhor, né? Você não pode ficar pensando em divórcio a toque de caixa. Né? E olha que eu sou divorciado, já fui divorciado, então não estou falando aqui, estou falando muitas vezes conta que eu mesmo eu vivi, mas a gente tem que se apegar à doutrina dos Espíritos, não o que o Luiz Sérgio viveu, que o Marco Paulo viveu. Aqui a doutrina dos Espíritos, nós estamos estudando a doutrina dos Espíritos, é uma coisa top de linha que eles estão tentando falar para a gente. Mas o Allan Kardec dá o foco em quê? Na escolha. Geralmente a gente escolhe esses critérios que você falou aí, corpo, o financeiro, admirando porque a pessoa é um intelectual, brilhante, mas no campo do relacionamento mesmo a gente às vezes não faz as escolhas, tipo assim, eu quero escolher uma pessoa que me traga paz, por exemplo, que me traga oportunidade, ou que seja afim, né, uma afinidade. Que busque as mesmas coisas que eu busco. Algumas coisas, pelo menos algumas coisas. Nós sabemos que tem que ser as superiores, né, porque senão não vai dar certo. Nós sabemos que isso aí, as paixões, inclusive, nos unem a pessoas que, com as quais nós temos que estar, apesar de não sermos afinidades. Isso acontece, né? Até por questão kármica. Mas, né, que nós possamos ir desenvolvendo um processo de escolha melhor. Né? Porque a partir do momento que você começa a fazer escolhas melhores, o seu karma também vai melhorando na área do relacionamento. Né? Porque a escolha tem muito a ver com aquilo que você ainda deseja. Não é mesmo? E a paixão, muitas vezes, ou então aquela coisa, vem como uma arapucazinha. Você tem que casar com uma pessoa, por exemplo, que foi uma pessoa muito difícil para você, ou você foi muito difícil para ela em outra vida. Como é que a vida vai fazer você casar com essa pessoa? Fazer com que ela tenha todos os atrativos possíveis, muitas vezes, que você tem, que você possa ter, né? Para você ficar apaixonado pela pessoa. Ou então fazer que você comece a ser atraído por aquele tipo de pessoa em uma determinada fase da vida, karmicamente. Aí depois, é por isso que existe um livro de um americano, de um casal australiano, aliás, psicólogos, né? Eles falam que eles colocam a paixão como uma bolha de sabão, né? É uma bolha que o casal fica naquela bolha ali. De repente aquela bolha vai estourar. Então, se você quiser ter um relacionamento melhor, é bom que você possa construir um relacionamento para quando a bolha da paixão estourar, você tenha alguém civilizado do seu lado. Entendeu? Então, essas questões de escolha são as questões muito interessantes, gente. Mas olha, nós não somos aqui, né, nenhum professores dessa área. Eu estou falando que é uma área exatamente que me pegou muito na minha vida. Eu passei por muita coisa nesse sentido e eu lendo aqui vi, poxa, como é que essas coisas são elucidativas, né? Como são importantes para a gente saber, não porque você vai chegar à santidade no dia seguinte, na manhã seguinte, mas para que você possa entender que isso pode gerar muitos problemas em você, problemas psicológicos, e que às vezes determinado psicólogo materialista não vai vincular uma coisa com outra. Porque ele é de uma escola materialista, ele é de uma academia que de repente nem às vezes se cogita que isso possa ser, ao contrário, né, determinadas linhas psicológicas falam para a pessoa, igual você falou, soltar franga mesmo e vai de cabeça, né? E nem sempre os resultados, aliás, muito poucas vezes eu vi resultados serem auspiciosos nesse sentido, né? Então, o que a gente vê que geralmente a pessoa que se embrenha nesse caminho de buscar relações promíscuas ou de não se pautar por critério, essas pessoas acabam se tornando anestesiadas para o assunto relacionamento.
elas se tornam descrentes do relacionamento, elas se tornam desgostosas, né? Aquilo vira um fator de frustração para ela, ela transforma, né, o relacionamento, que deveria ser um porto seguro e uma oportunidade fundamental para a pessoa estabelecer um piso tão sólido e tão importante na vida dela, ela transforma aquilo num nada, né? Por conta desse tipo de comportamento inconsequente, e perde mesmo esse piso da vida, né? É uma caminhada, gente, evolucional, e é muito caminho pela frente. Existe um parágrafo no livro do Mundo Maior, também da psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte, olha só: desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia e sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Haja tempo, né? Por vezes a criatura, né, o espírito encarnado ou desencarnado, demora-se séculos, existências diversas, em uma extração dessas ou outra. Por exemplo, lá na simpatia, outros no carinho. Raras individualidades, diz ele aqui, conseguem manter-se no posto da simpatia com equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. Reduzido número percorre os departamentos do carinho sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. É trabalho, não é não? Nossa, fala de novo a escada aí pra gente, desse processo. Desejo, desde os momentos mais primitivos da nossa estada aqui, né? Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, já começa a melhorar. Renúncia e sacrifício, né? A gente podia comentar cada um dando um exemplo, né? O desejo a gente sabe que é esse imediato que muitas vezes nos atrai, e as pessoas por simples desejos vão lá e se unem. Só isso aí a gente já pararia para ver que a gente está, a partir do momento que a gente está numa sociedade que está só investindo no desejo, ela está tirando a chance das pessoas se devotarem, renunciarem, se sacrificarem, serem carinhosas e simpáticas. Por isso que o mundo está se autodestruindo, exatamente, né? Quando eu dou aula para jovens, né? Quando eu vejo os jovens hoje, nos dias de hoje, com data marcada para acabar com o relacionamento, eu rio para não chorar, né? Que eles falam assim: não, eu vou fazer intercâmbio em julho, professor. Então, assim, não vou namorar com fulano só até julho. Eu até brinco com isso. Então você o ama só até julho. Em julho acabou o amor, né? Porque o amor, a simpatia, o carinho, o devotamento não está sendo levado em conta nisso aí. Eu estou te utilizando até julho, você me utiliza até julho para a gente ter diversão, né? Não há nenhum compromisso nisso aí, em termos de que você seja feliz ou não, que você vai ficar bem ou não. E depois a gente se separa e as consequências virão. Porque nós temos as consequências. A sexualidade é uma coisa, de fato, é uma energia muito delicada, que haverá as consequências para isso aí, né? Isso é muito sério, né, Luiz? Sério. Porque a gente vive numa sociedade... Só deparamos no desejo aqui. Já daria que um seminário... Como você estava falando, né? A gente vive numa sociedade hedonista que promove a cultura do prazer. Então você tem que sentir prazer 24 horas, todos os momentos da vida. A vida se resume a buscar o prazer. Isso é o hedonismo, né? Ora, isso mostra que nesse fecho cultural que a sociedade se trancou, a gente não vai ter relacionamento, nós não vamos ter amor realmente sendo espargido, se espraiando pela terra como deveria, né, com devotamento, com carinho, com renúncia. Então, isso mostra que a gente está preso mesmo nesse círculo vicioso, né? Falta aí a educação para que a gente aprenda a como conviver, a como lidar com o outro,
né? Vocês estão percebendo, gente? O Luiz está falando que como o desejo, a primeira e o último passo para o relacionamento no mundo que a gente vive hoje, nós já estamos sem a compreensão do que efetivamente a gente pode construir nesse planeta. Isso gera muito desse individualismo que nós estamos vendo, né? Muito desse egoísmo desenfreado, que tem a ver com, inclusive, logo o segundo é posse. Porque o desejo traz a sensação que eu possuo o outro, mas ao mesmo tempo traz egoísmo. Eu te possuo quando eu quero, quando eu não quero, eu te... Entendeu? Quer dizer, isso já a posse já seria uma evolução do desejo tênue do desejo. Porque significa, eu quero você do meu lado. Você quer você do meu lado. Né? A coisa está chegando a tal ponto que nem isso está existindo. Não interessa se você está do meu lado. Simplesmente eu quero do meu lado quando eu quero desejo. Mas eu não estou com desejo, não quero você do meu lado. Então você vê esses fenômenos hoje de pessoas que estão para casar que detestam a pessoa do cônjuge, a presença do cônjuge. A pessoa vai se casar, mas aquele cônjuge com quem ela vai se casar, ela não gosta da presença da pessoa, né? Claro que isso envolve questões kármicas, com certeza, da pessoa estar com a outra lá e tal, mas isso é um problema social que vai gerando maiores outros problemas, porque com o passar do tempo do casamento, isso vai gerando problemas outros, né? Quer dizer, depois dessa posse viria a simpatia, tipo assim, eu só vou ficar agora com pessoas com as quais eu me sinto simpático, aí elas simpáticas a mim. A simpatia já também seria uma outra evolução. A gradação. Porque ela pressupõe alguma reciprocidade, né? Isso. Aquilo que o outro tem toca em algum aspecto que eu valoro, né? Então eu tenho simpatia por ela, porque eu estou reconhecendo algo nela que é bom. Isso. Né? Mas a simpatia pela simpatia também, ela ainda é um relacionamento raso, né? Depois vem carinho, se essa simpatia se torna verdadeiramente amorosa, né? Quando o amor começa a agraçar, né? Me permita uma questão com relação ao carinho. Numa outra evolução da simpatia para o carinho. O carinho, ele já é aquela pessoa que está numa postura proativa. Ela não está simplesmente contemplando e pedindo, né? Mas ela também está fazendo, e ela está fazendo algo para o outro. Interessante. Né? Então já há uma proação aí. Né? Depois vem o devotamento, né? Que é mais isso ainda. É um carinho, mas com capacidade de elaboração maior no benefício do outro. Porque o devotamento ele é persistente, né? Ele persevera, ele vence barreiras. Agora, a renúncia já é um ponto maior, porque não só me devoto àquela criatura, como não exijo nada dela em troca, né? No sentido de, se ela quiser ir embora, vai, se ela não quiser, não vai, ou se ela quiser ir por um outro caminho, eu estarei inclusive apoiando ela naquilo que eu achar justo, né? Mas sem nenhum tipo de cobrança, e depois o sacrifício de Jesus Cristo. Um amor tão grande que desceu, segundo alguns aí, né, 800 anos na carne, na matéria densa desse planeta, fazendo um dos sacrifícios, o maior sacrifício que alguém que já esteve nesse planeta já fez, que é mergulhar num lodaçal, um espírito angelical daquela magnitude, mergulhar num lodaçal desse, para tentar, né, provar para nós que existe uma coisa que chama amor incondicional. Né? E é por isso que ele fala que, às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras consegue a alma alcançar esse zênite luminoso, desse nível de sacrifício em função do próximo, né? E o sacrifício nós já vamos identificar naquele amor da mãe, né? Que pode sacrificar a sua vida, dedicar a sua vida para a felicidade de um filho, que dedica às vezes até a própria vida, né? Para salvar a vida de um filho. É o ápice do amor, que quando ele existe, a gente tem uma rede de pessoas que se sacrificam mutuamente, significa que a gente tem uma rede de pessoas beneficiadas pelo amor no máximo grau. Isso. Então, gente, olha, quanto tempo ainda tem, Organo? Só para a gente saber a dimensão, né? Não há condenação, não há proibição,
mas há conhecimento dessas situações que já estão aí. Olha, esse conhecimento que o Espiritismo traz, ele é o desenvolvimento do conhecimento, como, por exemplo, o apóstolo Paulo está falando em Coríntios. Só que o Espiritismo traz, né, os conhecimentos que são técnicos, inclusive, do que acontece no extrafísico, na nossa vida, na nossa psique, quando lidamos com uma energia tão poderosa como essa, de uma forma como se fosse uma coisa banal. E não é. É uma energia criadora, é sacra, né? É uma energia sagrada. Por que sagrada? Porque é poderosa. Tudo que é poderoso é sagrado, né? Se você está numa concepção religiosa superior, você sabe o que é sagrado. Sagrado é o poder, né? Deus é sagrado porque ele tem o poder, tem que ser respeitado. Uhum. Então uma energia como essa, como qualquer energia tem, a gravidade é uma energia sagrada. Vai no último andar de um prédio de 20 andares lá e salta lá de cima, você vê se vai continuar andando. Se você não for, né? Se você não for entender que é uma energia sagrada e deve ser respeitada, é uma lei que tem suas regras a serem respeitadas. E o que o Espiritismo está trazendo para nós é uma enorme iluminação para que acabemos com o preconceito, comecemos a entender os problemas sexuais uns dos outros, que estão aí sendo avolumados há milênios, parar com preconceitos, parar com discriminações, porque, como diz ele aqui, isso não vai ser resolvido à custa de verbalismo, de blá blá blá, não, vai ser custo de muito perdão. Sem perdão não há como nós comecemos a resolver os problemas da sexualidade humana. Na nossa opinião, eu acho que os espíritos são unânimes em dizer isso. Porque na hora que nós vamos lidar com essa questão, nós vamos lidar com os desejos mais íntimos de cada criatura humana, como é que eles estão, para onde eles devem ir, como eles devem ser desenvolvidos ou suprimidos no sentido de ser reeducados. Sem isso, né, nós estaremos aí plantando muita confusão para o futuro, porque o materialismo, infelizmente, ele realmente não dá chance a que nós possamos ver essa questão de uma forma mais civilizada. Não, o materialismo, se você acha que você é uma bola de carne, sem razão existencial nenhuma, próprio sexo, ter prazer, qual é o problema disso? Né? Mas a questão, nós sabemos que tudo aqui tem uma razão de ser. Toda energia, para que nós estivéssemos aqui, estarmos aqui, né? Com um laptop aqui na minha frente, um notebook aqui na minha frente, funcionando desse jeito. Marco Gandra aqui, nosso técnico aqui do Saber Espiritismo, com toda essa técnica, olhando tudo ali, a mesa mixagem, gravador. Isso tudo está ligado, sabe de onde, gente? Na tomada. Na energia crua de 127 volts da tomada. Mas a hora que ela entra, né, ali no laptop, ali na mesa de mixagem, ela é redimensionada, polarizada, trabalhada, balanceada, né, diminuída, amplificada, para gerar um trabalho útil, que é o trabalho do laptop, das luzes que estão aqui hoje, né? E é assim que tem que ser. Por isso que existe sabedoria para lidar com essas coisas. Luiz Sérgio tem sabedoria? Não, viu, gente? Eu não tenho. Mas a gente tem que buscá-la. A gente tem que buscá-la para que a gente possa sanar as nossas olha só essas listas que vocês viram aqui de problemas psicológicos que as nossas dificuldades psicológicas no campo da sexualidade podem trazer. Isso aqui é só na área das energias, né, assim, das cargas elétricas sexuais magnéticas acumulando na gente. Sem falar outras energias das quais a gente não tem conhecimento e não lida com inteligência espiritual. Mas o que mais grave que eu acho é o seguinte: isso a princípio, 100 anos atrás, 80 anos atrás, podia ser muita teoria. Mas que teoria, que especulação essa questão do Chico Xavier. Mas hoje já tem tantos trabalhos científicos sérios que vão dizendo, olha, é por aí, né? Tanto é que a própria sociedade hoje é uma evidência. Nós temos uma sociedade que trata com isso, que trata desse assunto de uma forma banal e descuidada, e nós estamos vendo crescer a criminalidade, a dificuldade das pessoas em obedecer leis. O complexo reptiliano fica desvinculado dos chamados regentes frontais, nos regentes morais, que são os nossos lobos frontais, você vai ficando reptiliano. É o Satanás lá da Bíblia, né? Vai ficando réptil. E aí, meu filho,
Você pode ser pastor, você pode ser religioso, você pode ser um palestrante espírita, não tem para ninguém. Todo mundo acaba escorregando e pisando no tomate, como se diz, né? Não tem para ninguém, porque são energias das quais nós temos que tomar conhecimento e começarmos um processo. Agora, isso que me preocupa muito, né? Será que os jovens sabem disso? Os próprios jovens espíritas, será que eles têm conhecimento? Está aqui escrito. E sabem, será que eles sabem qual seria a melhor maneira de coisa assim, se iniciar nessas questões na vida, né? Para que sofram menos as consequências desses desvios que estão vigentes hoje na sociedade? Não sei. Mas isso gera na gente uma certa angústia, né, Luiz? Quando você fala, por exemplo, sobre esse afastamento do jovem, porque a gente percebe o seguinte: o jovem não busca mais a religiosidade, né? E ele busca só os prazeres efêmeros. Ele também foge do conhecimento superior. Então ele não consegue se esclarecer. Então qual que vai ser o caminho que, infelizmente, vão tomar nesses casos? É aquele que o Emmanuel fala na introdução do livro Vida e Sexo. Fora disso, fora dessas leis, é aprender e reaprender nas experiências dolorosas da vida. Ou seja, a pessoa vai ter que realmente quebrar a cabeça. Só que, como você falou, não é um aprendizado que vem numa encarnação. Às vezes uma pessoa vai quebrar a cabeça vidas e vidas para começar a ter um pouco de esclarecimento sobre como aquilo está sendo prejudicial para o dia a dia dela, né? Então não seria muito melhor, muito mais fácil pegar esse touro pelo chifre, começar a ler esses livros, né? E estudar com seriedade para seguindo o seguinte pensamento: olha, eu não quero sofrer mais, né? Eu estou cansado dessa vida de sofrimento no campo do relacionamento, vou tentar esse caminho, né? Isso seria maravilhoso, Marcos, se o jovem pudesse lembrar que existe uma coisa, hein? Existe um dicionário. Muitos jovens, inclusive espíritas, falam: João, mas é muito difícil esses livros do Chico Xavier, puxa vida, que português difícil. Olha, gente, se para falar de física quântica, que é uma coisa que está só falando de uma outra dimensão de matéria, não é de consciência não, é de matéria, a física quântica não lida ainda com a consciência. Se você falar, para você falar de outra dimensão de matéria, segundo os cientistas, você não deve usar a linguagem humana, essa linguagem de língua falada, escrita, e sim a matemática, porque não tem jeito de expressar as ideias de forma concetante, de forma correta pela linguagem. Você imagina de uma consciência desencarnada. Então os livros acabam sendo difíceis, né? Os livros, ele tem que utilizar às vezes uma palavra, né? Por exemplo, quando ele fala assim: olha, e eu vi miríades de luzes coloridas, né? Miríades são milhares de pequenas coisas. Então ele fala assim para encurtar e falar aquilo que deve ser falado. Bom, mas a gente aqui, como falamos, nós fizemos uma farofinha, uma saladinha, né, com esse assunto hoje em específico, dessa questão da sexualidade nos dias de hoje, como é que a gente está vendo. E agradeço a oportunidade. Foi muito bom. Agradecemos a todos que nos acompanharam e que possamos retornar numa outra oportunidade para tratarmos deste e de outros assuntos tão relevantes para a nossa vida à luz do Espiritismo. Agradecendo ao Luiz. Obrigado.